Muito boa noite, graça e paz a todos os queridos alunos da Academia Bíblica Bereia, curso médio em teologia. Estamos na terceira aula da matéria apologética cristã. Terceira aula da matéria apologética cristã. Hoje é segunda-feira, 8 de novembro de 2021, aula de apologética cristã, a terceira aula, curso médio em teologia, segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, pela participação que estão tendo, alguns até agora não chegaram, mas aqui estamos agradecidos a Deus para darmos continuidade a esta aula. Permitam-me fazer um rápido resuminho das últimas 3 aulas, tá? E eu nunca terminar essa aula, porque eu ando muito esquecido, é muita coisa ainda transitando na minha mente. No que terminar essa aula, já vou mandar automaticamente para vocês os slides. Tá? Nós estaremos trabalhando com 2 grupos de slides, eu vou mandar hoje, no final da aula, terminou a aula, imediatamente, eu vou mandar no formato PDF. Prestem bem atenção. Quem não, por alguma razão, não recebeu, entre imediatamente lá no grupo e diz: pastor, não recebi. Porque há situações que, quando eu mando um arquivo para o grupo, nem todos recebem, infelizmente, nem todos recebem. Então, eu preciso saber quem deixou de receber, aí eu mando em separado. Mas esses slides são importantes porque eles vão ajudar você a complementar a compreensão desta matéria, tá bom? Então, ficamos assim. No que terminar, já manda os slides, aí imediatamente, deixa passar uns 10, 15 minutos. Se você, nesse lapso de 10, 15 minutos, meia hora, não tiver recebido, vai lá no grupo e diz: não recebi, eu já envio de maneira individual e separada para cada um ou dos alunos que não receberam. Vamos então fazer um resuminho das últimas 2 aulas, uma vez que estamos entrando hoje na terceira aula, ok? Vamos lá, revisão de conteúdo de apologética cristã. Estão todos vendo os slides? Todos estão vendo? Maravilha? Perfeito. Vamos lá. O texto básico que temos usado para a sustentação desta matéria é este aqui, ó, 1 de Pedro 3, 15 e 16. Antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Esse seria o texto-chave, não é, que dá apoio à defesa da nossa fé. Apologista. Vamos entender o que significa este termo. A apologética cristã pode ser definida como o ramo da teologia cristã que busca fornecer uma garantia racional para as reivindicações de verdade do cristianismo. Essa definição foi dada alguns séculos atrás pelo teólogo William Lane Craig. E é verdade, né? Que a apologética cristã, ela demonstra, ela procura demonstrar dentro da lógica as verdades do evangelho, não dentro de uma lógica 100% humana, mas em alguns casos sim. Vamos lá. Congelou. Ok. Aqui nós temos um gráfico bem interessante mesmo. Eu peço a sua atenção. Parece ser um pouco complexo, é como se fosse um pequeno labirinto, mas faz sentido. Você vai ver aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, a apologética ela se desdobra em 4 linhas. A linha das metodologias, dos propósitos e os 2 estilos da apologética, a ofensiva e a defensiva. Com respeito às metodologias, isto é, os métodos, as estratégias, são elas a metodologia clássica, a evidencialista, daí o evidencialismo, caso cumulativo,
pressuposicional, já vamos falar alguma coisa, já falamos alguma coisa sobre isto, e a epistemologia reformada. Os propósitos da apologética são três: fortalecer os cristãos, evangelizar os incrédulos e moldar a cultura. Falamos também que a apologética ela tem dois pontos de vista, ou duas funções. Ela tanto é ofensiva, ela parte para o ataque, como, acima de tudo, ela é defensiva, ela parte para a defesa. É porque a palavra apologética vem de apologia, e esta apologia está ligada com defesa. Com respeito à apologética ofensiva, temos dois desdobramentos: o desdobramento da teologia natural e o desdobramento das evidências para o cristianismo. Aí temos na teologia o argumento cosmológico, vamos estudar hoje um pouco, o argumento horizontal, que é o chamado de kalam, o argumento vertical. Aí temos o argumento teleológico, que é a sintonia fina do universo, o argumento moral, a filosofia versus verdade, o princípio do verificacionismo, o antirrealismo místico, pluralismo radical. Aí temos o argumento ontológico. Vamos explicar o que se trata. Passamos, então, para as evidências para o cristianismo. Quais são as evidências da existência ou da prática do cristianismo? Evidências para o Deus da Bíblia, evidências para Jesus, Jesus revelado e o Jesus histórico. Vamos falar um pouco sobre os dois tipos de pontos de vista sobre a pessoa do Senhor Jesus. E as evidências para o Novo Testamento. Tudo isso faz parte do pacote da apologética ofensiva. Na apologética defensiva, né, a própria palavra apologética, como já falamos, está ligada à defesa. Então, vamos entender essa essência. Objeções à existência de Deus. Existem bastantes objeções sobre a existência de Deus, enraizadas no problema do mal e da ocultabilidade de Deus. Objeções ao cristianismo. Existe o cristicismo bíblico e o problema da diversidade religiosa. Por que tantas religiões? Vamos lá. Aqui nós estamos vendo as metodologias da apologética. Não se preocupe porque elas são um pouco detalhistas, mas o mais importante é entendermos as suas funções. O método clássico. Qual é o método clássico? É o método que todos nós, em geral, conhecemos, que ele é baseado em dois passos: provar a existência de Deus e trazer as evidências que apontam para essa mesma existência. O método evidencial só tem um passo: apresentar evidências para provar a existência de Deus. O método pressuposicional, baseado em pressuposições. Deus bíblico como ponto de partida. Pressupõe o Deus bíblico e o cristianismo como verdade, ponto de partida. Depois, o método do caso cumulativo. Criar hipóteses ou teorias procurando explicar pelo menos 4 coisas. Muita atenção aqui. A existência e a natureza do cosmos. Realidade da experiência religiosa. Objetividade da moralidade e fatos históricos. E temos a epistemologia reformada. É uma palavra estranha, né? Epistemologia. Está ligada à fé, que a palavra epistemologia quer dizer um estudo da visão bíblica sobre a fé. Se você quer anotar aí, por favor, epistemologia, o estudo da visão bíblica sobre a fé. Uma coisa é ter um ponto de vista sobre o que é fé, e outra coisa é eu estudar na visão bíblica o que é fé. E aí entra esta doutrina conhecida como epistemologia. Porque a palavra pistis, no grego, quer dizer fé, confiança. Daí, epistemologia. O estudo da visão bíblica sobre a fé. O que nos ensina, o que nos traz a epistemologia reformada? Sendo do divino, crer sem evidência e despertar nelas seu senso latente do divino. Vamos entender isso aqui, revelações. A revelação geral e a revelação especial
São as duas formas que Deus tem escolhido para se revelar à humanidade. Temos a revelação geral. A revelação geral está ligado com a teologia natural. Mas a revelação especial, ela está baseada neste livro, a Bíblia Sagrada. Procure não se esquecer disso, tá? Tudo que está ligado à revelação geral está ligado com a teologia natural. E tudo que está ligado à revelação especial está ligado diretamente à Bíblia Sagrada. Vamos entender, então, a teologia natural. Já falamos alguma coisinha, né, por alto, agora vamos procurar lá desenvolver. Na teologia natural temos 3 bases. Olha que interessante, 3 bases. Número 1, feito imagem conforme a semelhança. Está se referindo a nós, seres humanos. Imagem e semelhança de Deus. Dentro da teologia natural existe a base do tempo e da consciência. E terceiro, temos Deus evidenciado na criação. Essas são as 3 bases da teologia natural. Vamos entender agora o que nós vamos daqui a pouquinho já ler na apostila, o argumento cosmológico. Esta versão do argumento cosmológico, chamada Kalam, pode ser expressa com um silogismo. O que é silogismo? Uma definição formal, em 3 partes. Número 1, tudo que começa a existir tem uma causa. 2, o universo começou a existir. 3, portanto, o universo teve uma causa. Este é o argumento cosmológico horizontal. Horizontal porque fala desse plano, que é o que eu estou fazendo com gestos com a minha mão. Aí temos o argumento cosmológico vertical. Interessante isso, né? A outra versão do argumento tem as seguintes premissas e conclusão. Também são 3. Número 1, toda parte do universo é dependente. 2, se toda parte é dependente, então o universo também deve ser dependente. 3, logo, todo o universo é dependente agora de algum ser independente dele para a sua existência atual. Vamos, então, passarmos para a apostila e vamos ampliar esta definição do argumento cosmológico. Página 10, por gentileza, nas suas apostilas, ou quem tem ela em PDF. Antes que eu me esqueça, o nosso irmão Lucas Morelles está ali, ó, essa simpatia, hoje vestida de rosa, uma camiseta rosa. Nosso irmão Lucas, ele está se colocando à disposição, então já aviso aos irmãos que não têm ainda a sua apostila no formato papel. A partir desta semana, o irmão Lucas, como está mais pertinho aí agora de vocês do que eu, ele se colocou à disposição para ajudar a distribuir as apostilas no formato papel. Então, o irmão Lucas, essa semana, né, ele estarei já enviando uma listinha dos alunos, né? Então ele demonstrou o seu desejo em estar ajudando. Tá? Creio que a irmã Lúcia não tem ainda. Quantos de vocês ainda não têm a apostila no formato papel, por favor? Quantos? Irmã Lúcia, quem mais? Só a irmã Lúcia? Todos têm apostila no formato papel? Todos. Mas quem não tem no formato papel ainda? Além da irmã Lúcia. Somente a irmã Lúcia, daqui do grupo? Ok. Então, acredito que só então, irmã Lúcia. Do grupo do bacharel, eu sei que tem um grupo que não tem. Eu acredito que é um grupo maior, né? Mas, de qualquer maneira, o Lucas se colocou à disposição para dar essa ajuda. Então, só a irmã Lúcia desse grupo do médio que não tem a apostila no formato papel. Então, eu já vou providenciar hoje mesmo, tá, Lucas? Eu vou enviar no teu e-mail, tá, uma cópia da apostila. Aí, com a permissão do Lucas, eu vou dar o número da irmã Lúcia. Aí ficarão, então, entre o irmão Lucas e a irmã Lúcia, né? Aí o irmão Lucas será o anjo da guarda, o pombo-correio, o anjo Gabriel, que vai alcançar, né, uma cópia da apostila para a nossa irmã Lúcia, mas
toda essa situação anormal é só por enquanto, porque já estamos aos pouquinhos arrumando o nosso escritório. Então, a próxima apostila, vocês fiquem descansados, que todos estarão recebendo no conforto das suas casas. É só com essa mudança que sofremos aqui para a Flórida é que causou este pequeno transtorno. Mas eu agradeço a paciência de todos vocês. Vamos lá. Argumento cosmológico. O argumento cosmológico tenta provar que Deus existe, mostrando que não pode haver um número infinito de regressões de causas às coisas que existem. Declara que deve haver uma causa final de todas as coisas. Esta causa afirma ser Deus. O argumento cosmológico toma várias formas, mas se representa basicamente como se segue. Já falamos, mas vamos voltar a falar sobre isso aqui, porque isso tem um toque muito filosófico. Queira ou não, né? A apologética ela se volta bastante para a filosofia. Número 1, as coisas existem. Vamos parar aqui nessa frase. As coisas existem. Como você, aluno, aluna, define existência? Vamos lá, qualquer aluno pode abrir o seu áudio e me dar uma definição curtinha do que você entende pela palavra existência. A existência ela começa a existir a partir de um ponto. Diferente de quem é eterno, que não tem começo e nem fim. A existência ela tem o seu ponto inicial. Acabou de falar o nosso teólogo, José Carlos de Souza. Aqui nós temos um bom grupo de teólogos que estão definindo com muita propriedade. Então, existência, ela passa a, vamos usar de uma forma um pouquinho mais sintética, né? Mas está correta a definição do nosso irmão José Carlos. Ela começa a funcionar a partir de um ponto no tempo e no espaço. Exemplo, esta caneta vermelha que está nas minhas mãos, ela sempre existiu? É a pergunta que eu faço a vocês. Essa caneta vermelha que está nas minhas mãos, ela sempre existiu? Sim ou não? Não. Não. Houve um momento lá atrás, e aí eu defino no tempo e no espaço, ou seja, no espaço físico que hoje essa caneta ocupa ou passou a ocupar, que ela teve o quê? Uma existência, um ponto de partida. Tá? Então, vamos entender então como existência como um ponto de partida no tempo e no espaço. Diferente de Deus. Deus, para existir, nunca dependeu e jamais dependerá de um ponto de partida no tempo e no espaço. É o que o irmão José acabou de falar agora. Isso é o que define teologicamente eternidade. A eternidade ela não depende de um ponto de partida. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Eternidade não depende de um ponto de partida. É porque no nosso conceito humano, lógico, para que algo ou alguém exista, estão me compreendendo? Depende essencialmente de um ponto de partida. E esse ponto de partida ele está onde? No tempo e no espaço. Deus, sob hipótese nenhuma, dependeu e jamais dependerá do tempo e do espaço. O tempo e o espaço foram criados para as coisas criadas, incluindo a nós como seres humanos. Então, vamos voltar lá ao ponto número 1 do argumento cosmológico. As coisas existem. 2. É possível essas coisas não existirem. Olha a coisa que interessante. O mundo espiritual, é a pergunta que eu faço a vocês, ele existe? Sim ou não? Sim. Como é que você sabe? Como é que nós sabemos que o mundo espiritual existe? Vamos lá. Alguém me dá uma definição bem curtinha? Como é que nós sabemos que o mundo espiritual existe? Através da fé? Através da fé. Irmão Kleber, repita de novo, eu não vi direito a sua palavra. Diz que a Bíblia revela. Porque a Bíblia revela, através da fé,
porque a Bíblia revela uma outra compreensão que você pode afirmar que o mundo espiritual existe. Pela Vamos lá. manifestação das coisas que são existentes, que pela fé nós cremos, pela manifestação através da fé? Seria uma definição, mas veja bem, vamos bater nesse ponto 2, vamos prestar atenção aqui. É possível essas coisas não existirem. Qual a razão que, além da fé, qual a razão, além da fé e da revelação da Bíblia, é que cremos que existe o mundo espiritual? Eu, particularmente, vejo a experiência. A experiência. Anote aí. Sabemos que o mundo espiritual existe pela experiência. Porque a definição de existência, entenda bem, do lado humano, físico, é isso aqui, ó. É o que se palpa. O que se palpa e o que se vê. O mundo espiritual eu não posso palpar e eu tampouco vejo, correto? Estamos todos de acordo? O mundo espiritual eu não vejo com os olhos físicos, não estou falando com os olhos espirituais. Com os nossos olhos físicos não enxergamos o mundo espiritual e tampouco podemos palpá-lo, mas ele existe dentro de uma outra esfera, que não é a esfera existencial na qual eu e você estamos inseridos. Como estão me entendendo, gente? Essa é a barreira divisória dos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, esse ponto número 2 que aqui estamos abordando é que existem coisas que não dependem da esfera física como a nossa para existirem. É possível essas coisas não existirem. Satanás existe. Ele está dentro de uma esfera chamada espiritual, mas ele coexiste dentro das duas, da espiritual e da física. Anjos e demônios existem. Quantos creem na existência dos anjos e dos demônios? Mas eles não dependem do físico para existirem. Eles já estão, por natureza própria, inseridos no mundo espiritual, mas eles coexistem, ou seja, vivem dentro dos dois mundos. Entretanto, eu e você só existimos e coexistimos dentro de uma única esfera, a esfera física, a esfera humana. Por isso que quando vem a morte, que é a separação do corpo, da alma e do espírito, aí o ser humano pode entender melhor a questão da vida, porque a vida ela não está limitada à existência física, à existência humana que eu e você naturalmente estamos acostumados, nascemos dentro dessa esfera, entende? A morte, na verdade, ela é uma extensão desta vida, seja uma morte com Cristo ou uma morte sem Cristo. Os ímpios que morreram sem a salvação sabem que a vida continua, só que em uma situação altamente desagradável, uma situação altamente desesperadora, que é a separação total e completa do próprio Deus. De outra maneira, também os salvos, hoje, né, os que morreram em Cristo, como nossos entes queridos, nossos familiares que tanto amamos, né, meus pais, por exemplo, com certeza você tem um ente querido que já passou para outra esfera e estão ali numa alegria que a Bíblia faz dar uma descrição, né? Muito por alto, uma alegria que eu e você hoje não conseguimos nem mentalizar, porque é muito além daquilo que eu e você podemos imaginar, né? O próprio apóstolo Paulo, né, falou certa feita, né, que é lucro morrer na presença de Deus, né? Porque quem vai para o outro lado desfruta de privilégios, de um conforto que jamais conhecemos. Conheceremos, sim, através de 2 métodos. Se alguns de nós aqui passarmos pela morte ou quando recebermos o corpo glorificado.
porque com o corpo glorificado, olha que interessante, aí nós vamos desfrutar das duas esferas, da esfera espiritual e desta esfera que hoje estamos vivendo, que é a física humana. Ponto número 3. Pastor, Sim. só um minutinho antes do seu passar. Como que eu explicaria isso, então, para uma pessoa não crente, não espiritual? É uma questão interessante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Dentro da apologética, há coisas que eu posso dar uma explicação que se encaixa dentro da nossa lógica humana. Vou dar alguns exemplos bem práticos. Número 1. Como é que eu posso provar, irmã Graciela, que Deus existe? Ok, a senhora é uma mulher de fé, uma mulher de Deus, e baseado na Bíblia e na sua experiência, a senhora tem como provar a existência de Deus. Primeiro, a senhora prova a existência de Deus por causa da realidade da própria Bíblia, que a Bíblia é um milagre, não é um livro produzido pela vontade e pela mente humana. Segundo, a senhora pode provar a existência de Deus pela experiência do Deus da Bíblia na sua vida, que a senhora teve a sua mentalidade transformada, seu coração transformado, sua vida transformada, seus sentimentos transformados, toda a sua vida passou a ter um sentido mediante uma transformação que as palavras deste livro geraram na sua vida. Está me acompanhando, irmã Graciela? Sim. A senhora pode explicar também, né, a existência de Deus mediante os benefícios que ele tem trazido, como saúde, como paz, como segurança. E se tratando de uma pessoa que não conhece a Cristo, como é que você pode levá-la a crer na existência de Deus? Primeiro, eu vou usar o mesmo argumento, né? O argumento cosmológico, através das coisas criadas. Exemplo. Como se pode, na lógica, explicar um globo, uma massa de terra e de bilhões de toneladas de água, está girando em torno do seu próprio eixo, a uma velocidade de mais de 26 quilômetros por minuto, sem cair no vazio, sem cair do nada. Estamos referindo ao planeta Terra. Então, como explicar a existência do próprio planeta Terra? Como você vai explicar o planeta Terra se sustentando no vazio? Claro, há explicações de caráter científico, mas nem toda explicação de caráter científico vai trazer uma lógica na mente das pessoas, porque as pessoas sem Cristo, elas quererão interpretar a fé pelo ponto de vista humano. Compreende, irmã Graziela? E a fé não pode ser explicada pelo ponto de vista humano, mas eu posso apresentar evidências da existência de Deus. Primeiro, o próprio planeta Terra, o universo, a organização do sistema solar, que é fantástico. Quando começamos a estudar a organização do sistema solar, como é que se explica que 9 planetas girem numa ordem altamente organizada em torno do Sol, sem falhar um segundo, um minuto, um milímetro? Como que se explica isso? As coisas acontecem assim do nada? Não. É impossível um sistema solar como o nosso, tão bem organizado, ter uma funcionalidade por si só. Ou seja, as leis, né, pastor? Exato, as leis da física. Muito bom, irmão José. As leis da física é uma outra coisa que nós estudamos e os cientistas não conseguem dar uma explicação lógica, como as 3 leis da termodinâmica, a primeira, a segunda, a terceira lei da termodinâmica, a lei da gravidade. Como é que se explica a lei da gravidade? Ou seja, a ciência ela consegue dar algumas explicações um tanto básicas para o funcionamento de algumas leis da física, mas entre nós, eles não conseguem dar uma explicação completa, plena, total, absoluta, no que tange ao funcionamento exato das leis da física. Em outras palavras, a evidência da criação, irmã Graciela, se a senhora senta com uma pessoa e procura
fazer as seguintes perguntas. Como é que você explica a organização do universo? Como é que você explica o sincronismo das leis da termodinâmica? Elas funcionam de forma separada, mas ao mesmo tempo que, interligadas, como fosse uma engrenagem de um relógio, sem falhar 1 milímetro sequer. Então, na medida que a senhora vai conversando com uma pessoa incrédula e apresentando essas evidências que as leis da física nos ensinam, a pessoa começa a engolir na sua própria saliva. Qual é a outra palavra? Qual é a resposta dela? Ela não vai ter resposta. Aí a senhora vai dizendo, ela precisa ser uma cientista para entender isso? Não. Eu estou explicando a vocês evidências que não necessitam que eu e vocês sejamos cientistas, porque nós estamos vendo isto. E a nossa mente humana começa a procurar dar sentido. E no momento que a gente começa a procurar dar um sentido, chega à seguinte conclusão, tirando, claro, o aspecto científico, ou matemático, ou físico da coisa. Tudo acontece numa ordem perfeita, ordenada e coordenada. Aí concluímos. Quem está por detrás da manutenção dessa ordem? O nada, o vazio. O nada e o vazio não mantém o funcionamento de uma hora. Consegue me entender, irmã Graziela? Então tem que ter alguém por detrás para manter essa ordem, para manter esse movimento, para manter esse sincronismo. É como o nascer do sol e o pôr do sol. Todo dia, irmã. Pode estar chovendo, pode estar dia claro, o sol se levanta, o sol se põe. O sol se levanta, o sol se põe. Como é que se explica isso? Funcionando séculos e séculos e séculos e séculos e séculos sem falhar 1 milímetro sequer. É porque existe uma ordem. Se existe uma ordem, há alguém por detrás para manter essa ordem. E quem é esse alguém? Deus. Pastor, permita-me falar. Sim, irmã Ruth, depois irmã Lúcia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós nunca vamos ter resposta de todas as coisas, Correto. mas Ele preparou tanto para o tempo passado, o tempo atual e o futuro. Então, eu creio assim, a gente vai ter coisas que não vai ter explicação nunca. Exato, exato. Ainda que a ciência tente, porque a ciência nunca consegue dar uma explicação a contento que satisfaça aqui dentro. Que o problema do ser humano é satisfazer aqui dentro. Guarde bem isso nos vossos corações. O problema do ser humano é satisfazer a lógica humana, a nossa lógica, a forma de enxergar a vida. Mas nem tudo tem explicação dentro da nossa mente humana, que é pequenininha. E nem tudo é como nós achamos que é, né, pastor? A gente tem que aprender muito ainda, muito. Me permitam aqui usar o gancho da irmã Ruth. Quando nós não podemos explicar algo que se encaixe na lógica humana, isso é chamado, na filosofia e na apologética, anote aí essa palavrinha, transcendência. Transcendência. O que é transcendência? É algo que vai além daquilo que enxergamos, daquilo que entendemos, daquilo que trazemos o sentido de lógica. Então, em outras palavras, Deus ele é transcendente. Ele vai além do que pensamos, imaginamos, raciocinamos e queremos dar sentido. Irmã Lúcia, eu acredito que ela vai arrematar agora. Segura agora. Segura, irmã Lúcia. Vai arrematar. Não, não. Eu uso muito, sabe como, pastor? A arquitetura do universo. Maravilha. Eu gosto muito de usar. Falei, gente, como se explica essa arquitetura perfeita do universo? Só pode ter sido criado por um arquiteto superior. Não tem como. E o único arquiteto superior é Deus, não existe outro.
Não existe. Então, assim, eu uso muito esse argumento da arquitetura, essa perfeição que nós olhamos para a gente, não tem como, por si própria, a própria natureza se criar dessa forma. Foi desenhada por um arquiteto por excelência. O mais impressionante é como essa arquitetura se mantém funcionando dentro de uma ordem. Isso ninguém consegue explicar a contento. A ciência tenta explicar por isso, através das leis da física, das leis de aquilo, das leis daquilo. Mas sempre caem em algum ponto. Exatamente. Porque a ciência ela não é transcendente. Deus é transcendente. Vamos lá ao ponto número 3. Qualquer coisa tem a possibilidade de não existência, todavia existe, se foi causada a existir. Isso aqui é bem filosófico, mas vamos lá. Algo não pode vir à existência, desde que deve existir para se vir à existência o que é ilógico. Eu vou bater na tecla daquilo que eu já falei. O único ser no universo, o único, sem exceção, que existe por si só, sem depender do tempo e do espaço para existir, é Deus. O resto, coisas e seres humanos, seres Pastor, vivos, sim. toda criação ela glorifica o seu Criador. Não tem como fugir dele. Yeah. Porque, ao ver a grandeza de tudo que foi criado, é logicamente que aquele que o criou, ele é infinitamente superior Yeah. à sua criação. Nessa perspectiva, é o pequeno sentido que se pode dar a algo que chamamos de existência. Um criador com as coisas criadas. Um criador com as suas criaturas. Nós, seres humanos, somos pequenos criadores, somos miniaturas de um gigantesco e grande e eterno Criador. Aí vem o ponto número 4, me acompanha lá na página 10. Não pode haver um número infinito de causas para se trazer algo à existência. Existe um número X, porém não infinito. Aí nós trazemos aqui 2 argumentos. Porque uma regressão infinita de causas não tem nenhuma causa inicial, que significa que não há nenhuma causa de existência. Estranho isso, não? Letra B, já que o universo existe, deve haver uma causa. Número 5, deve haver uma causa de todas as coisas. E qual é a conclusão que nós chegamos? Número 6, essa causa não deve. Nós que temos fé, nós que temos a experiência, como falou o irmão Kleber, esta causa não deve, esta causa é Deus. Todos temos essa convicção que a causa da existência de tudo, de todas as coisas, incluindo a mim, a você, é Deus? Quantos têm essa convicção? Deus. Deus é a causa da existência de tudo. Então, nós estamos aqui desenvolvendo uma compreensão sobre o argumento cosmológico. Eu falei agora um pouco sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que foi um filósofo, um religioso, um teólogo de grande importância da Idade Média. Ele viveu entre 1224 e 1274. Tomás de Aquino tinha uma versão do argumento cosmológico chamado argumento do movimento. Faz um highlight para você anotar essa definição de Tomás de Aquino, né? O argumento, ele foi o autor do chamado argumento do movimento. E o que isso tem? O que significa, em poucas palavras, esta visão filosófica e teológica? Ele declarou que as coisas em movimento não puderam vir a movimento, mas devem ter sido causadas a movimento. Por isso, não pode haver uma regressão infinita de movimentos. Então, deve haver um movedor. Este movedor deve ser Deus. Na verdade, nós que temos fé, podemos afirmar, este movedor é Deus. Agora eu pergunto a vocês, e eu acredito que alguém aqui vai se lembrar assim, instalar de dedos.
Qual foi o evento que desencadeou na Bíblia o mover da criação de Deus? Qual foi o evento ou o acontecimento que desencadeou o movimento da criação de Deus? Palavra da boca de Deus que A, disse, haja. a palavra da boca de Deus. Irmã Ruth está lendo a apostila com força. A palavra, essa que desencadeou o mover. Tanto que Deus valoriza maravilhosamente isso aqui, ó, Bíblia. Isso aqui não é um livro única e tão somente. Guarde isso, irmãos. Isso aqui não é um livro única e tão somente. Isso aqui é o mover de Deus vivo. Isso aqui é a boca, é o único livro que eu posso afirmar, aberto ou fechado, impresso em letras ou não. Aqui dentro tem vida. Aqui, quando eu leio, eu pronuncio letras, sílabas, frases baseadas neste livro, movem o quê? Vida. Vida. Eu posso ler versos do dramaturgo e poeta português Luís de Camões. Qualquer poesia que eu leia de Luís de Camões não vai mexer aqui dentro, mas qualquer palavra que eu leio, saída, extraída deste livro, vai gerar aqui dentro movimento, vai gerar vida, vai gerar uma existência que é além da minha, da sua, da nossa existência. Essa palavra é vida. Disse Deus, haja luz, e houve luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Por isso que Jesus e a palavra são uma só coisa. Tudo que está relacionado à palavra está automaticamente relacionado Está com escrito. Jesus. Exato, é o está escrito. E o está escrito não tem como nós separarmos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a visão teológica que Tomás de Aquino traçou sobre o argumento do movimento. Agora vamos entender as forças deste argumento. As forças do argumento cosmológico estão na sua simplicidade. Olha que interessante. Isso que nós estudamos está com toques muito fortes de filosofia. Quando estão percebendo isso? Que essa parte que nós estamos estudando tem um toque muito forte de filosofia. E aí nós estamos agora começando a aprender a pensar filosoficamente, não Ô, dentro da filosofia. pastor, mas eram muito filósofos que queria de todas as formas encontrar, quer dizer, na verdade, negar a existência de Deus. Exatamente, Então, exatamente. assim, por infinita graça e misericórdia, Deus também levantou filósofos com graça e sabedoria na mesma altura para provar a existência de Deus, Exatamente. né? Na verdade, a Idade Média foi a chamada Idade das Trevas. E por que chama-se Idade das Trevas, Dark Ages? Porque foi uma guerra pesada, pesada, entre o humanismo levantado por Satanás, na pessoa, como a senhora acabou de mencionar, de dezenas de filósofos que se colocaram contra a existência de Deus, contra a palavra de Deus. Então, foi uma luta encarniçada de filósofos levantados pelos demônios para dizer Deus não existe, a Bíblia é uma farsa, mas, em contrapartida, o Espírito Santo, que não deixa nada a desejar, levantou a outros centenas para quebrar as pernas destes humanistas, destes incrédulos, destes incircuncisos, destes gadarenos que estão tentando e têm tentado anular a verdade, o poder, a eficácia da existência de um Deus
único que precisamos experimentá-lo, crer e proclamar que ele não depende de uma existência física para manifestar a sua glória. Provai e vede. Exatamente, provar e vede. E esse é o problema do mundo de hoje. O mundo só quer ver, mas o mundo não está provando. A nossa oração é que Deus use a mim, a você, a nossa vida, para levarmos o mundo não apenas ver, mas também a provar. Pastora Priscila, tem uma participação? Sim. Perfeito, perfeito. Eu iria comentar, mas passou. Não tem problema, não. Fique em paz. Tranquilo. Vamos lá. Uma coisa, pastor, interessante que gostou falando da existência de Deus é que a Bíblia não tem a preocupação de provar a existência de Deus. Não Ela precisa. simplesmente abre dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não tem essa preocupação de argumentar que Deus existe. Os escritores bíblicos apresentam Deus nos livros, nas páginas escritas e deixando que Deus existe, sem preocupar em fazer essa questão apologética da existência de Deus. Nem o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores doutrinadores, não teve essa preocupação. Vocês ouviram, irmão Kleber? É super interessante isto. A Bíblia, em momento nenhum, se preocupa ou se ocupa a provar a existência de Deus. Isso é muito curioso. Observa isso com atenção. Nem o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apologetas ou apologistas, ele tão pouco se desesperou para provar Deus, para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a própria Bíblia, naturalmente, ela faz o quê? Ela revela a Deus. Ela revela. Ela manifesta Viva a glória de Deus. eficaz. Exato. Viva e eficaz. O problema hoje de alguns teólogos liberais, porque hoje nós temos um grupo aí de teólogos liberais que precisam ter um encontro com Jesus, eles se matam para provar. Ei, a Bíblia não precisa provar nada. Ela já é tudo em si. Ela é uma existência viva em si. Não há necessidade da Bíblia se esforçar para querer provar nada. Mas vamos lá. Vamos entender, então, esse lado simples, a simplicidade e a facilidade do conceito do argumento cosmológico. Então, as forças do argumento cosmológico estão na sua simplicidade e facilidade de compreender o conceito de que não pode haver um número de infinito de causas para um evento. Alguns argumentos para a existência de Deus requerem mais raciocínio. Anote aí. Alguns argumentos para a existência de Deus vão exigir o quê? O nosso raciocínio trabalha um pouquinho mais além. Requerem mais raciocínio, terminologia e conceitos. Mas esse argumento é básico e simples. Assim, é absolutamente lógico afirmar que os objetos não se originam sozinhos e devem, por conseguinte, ter causas. É o que acabamos de falar. O universo, por si, ele não existe sozinho. O universo, por si, ele não funciona sozinho. Tudo que foi criado está tendo uma engrenagem. E essa engrenagem é o que gera o quê? O movimento. Né? É o argumento do movimento ensinado por Tomás de Aquino. Virando a página 11, fraquezas do argumento. Fraquezas do argumento. Uma das fraquezas do argumento é que se todas as coisas necessitam uma causa para existir, então o próprio Deus também deve, por definição, necessitar de uma causa a existir. Mas isto, olha que interessante, só empurra para trás e implica que deve haver um número infinito de causas que não podem existir. Isto é o que é? É um paradoxo, é uma contradição. Assim, por definição, olha que coisa linda. Deus é sem causa. Você explica Deus? Não. Nenhum de nós explicamos Deus. Porque Deus não tem causa. Ele não tem ponto de princípio. Não tem ponto de existência clara. E se explicasse, não era Deus. Deus é. Aí está o detalhe, meus irmãos. O dia que algum teólogo explicar Deus, esse teólogo
ele eu costumo dizer, como no Rio de Janeiro, ele é teólogo de Araque, ele é teólogo falso, é um herege, porque Deus não pode ser explicado. E porque O eu Deus... sou, né, pastor? Ele é o eu Aí sou. está. Aí, irmã Lúcia. Luiz Berkoff, quando ele apresenta a teontologia, que é a doutrina de Deus, ele fala, definição de Deus, Deus não se define. Deus não se define. Deixa cá, Deus não se define. Quer anotar essa Se frase? compreende um pouco pelo que a Bíblia revela através dos seus atributos, mas é impossível. E eu acredito que é muito pouco ainda pelos atributos de Deus e que tem a conhecer de Deus, porque Exato. se nós vamos passar uma eternidade e não vamos ainda conhecer a Deus, é impossível um teólogo definir em páginas de livro quem é Deus, não tem como. O eu sou, acabou. Só escreve um livro assim. Anota essa frase aí que nosso irmão Kleber lembrou desse teólogo de grande importância, Luiz Berkoff. Luiz Berkoff, para quem não sabe, foi um grande teólogo do final do século XIX. Ele tem excelentes obras, inclusive ele tem um tratado de teologia sistemática, uma das mais famosas, que tem permeado muitas universidades, escolas teológicas. No mestrado em teologia, está ali, ó. Esse aí é o livrão, teologia. Esse eu estudei com ele na primeira escola que eu fiz de teologia. Nós vamos adotar este livro no mestrado em teologia, né? Para os irmãos que forem passar do bacharel para o mestrado, nós vamos, a partir do mestrado, usar livros, né? Porque exigem-se, né, que usemos livros de qualidade, não que não existam para o bacharel ou para o médio, né? Mas como começamos a nossa escola teológica, então estamos trabalhando aos pouquinhos, então já a partir do segundo ano da nossa escola teológica, nós vamos variar um pouco o nosso currículo, e essa variação vai implicar em adquirir livros, mas aí vocês não se preocupem, né? Quem for fazer o bacharel, quem for fazer o mestrado em teologia, nós já temos um excelente fornecedor de livros teológicos de boa qualidade e a bom preço, que é o pastor Valentim, da Gerizim Books. Quantos já ouviram falar da Gerizim Books? E isto. Também temos a CPAD de Everett, certo? Tanto um quanto o outro não terão nenhum problema de nos fornecer um excelente material via correio e ainda mais com um bom descontinho para os alunos da Academia Bíblica Bereia. Vamos, então, ao argumento teleológico. Irmão Cléber acabou de mencionar sobre este argumento, então vamos entender um pouquinho deste argumento. Frase né? aí, pastor. Como? A frase, repete aí para anotar. Irmão Kleber, repita a frase, né? Porque partiu dos lábios do irmão Kleber mencionando sobre a Luiz a Berkoff. definição de Deus. Exato. Que Deus não se define, porque o que se define é limitado e Exato. se conhece através dos atributos de Deus um pouco da sua existência. Deus Então, irmão, não se define. Simples. O dia que eu e você conseguirmos definir Deus, acabou. Mas nunca isso vai acontecer, porque ele não acaba nunca. Nem começou e nem terminará. É como a irmã Lúcia mencionou, eu sou. O eu sou quer dizer indefinível. Deus no é. hebraico é eu era. Eu era, interessante. Alguns hebraístas eles vão um pouquinho além do eu era, eles se baseiam no verbo hayá, que no hebraico quer dizer 3 conjugações de tempo ao mesmo tempo. Eu era, eu sou, eu serei. Entendeu? Alguns hebraístas, sobretudo da cabala judaica, eles interpretam como hayá, que quer dizer eu era, eu sou, eu serei. Aí faz sentido aquilo que Jesus fala lá no Apocalipse, aquele que era, aquele que é e aquele que será para sempre. Argumento teleológico. Nossa irmã Lúcia não está congelada, eu tive a impressão que a imagem dela congelou, mas não congelou. Ela que está quietinha. É porque eu estou olhando a tela do computador. A pastor. tela está perfeita, ela está sendo esperta. A irmã Lúcia está ligada em 440 volts. Vamos lá. O argumento teleológico também é bastante conhecido como argumento do design. É o que a irmã Lúcia falou agora há pouco sobre o arquiteto. Lembra que ela falou sobre o arquiteto? Então, isso está ligado com o argumento teleológico. Declara que um desenhista deve existir no universo e que todas as coisas vivas exibem marcas de um plano em sua ordem, consistência, unidade
e modelo. Uma analogia típica disto é o relojoeiro, que foi dado por William Paley. William Paley é um filósofo do século XVIII, viveu entre 1743 e 1805. O argumento é como se segue. Preste atenção nesse argumento aqui, que é muito interessante. Se você encontra um relógio no chão, você concluiria que ele foi desenhado e não produto do acaso. Igualmente, quando nós olhamos a vida e o universo, é natural concluir que há um desenhista que deu perfeição e ordem para a vida operarem. O olho é tipicamente usado como exemplo de design. É um maravilhoso desenvolvimento. Para que ele funcione, o quê? O olho, é necessário haver muitas partes individuais trabalhando juntas que, isoladas, não teriam finalidade alguma, servindo só ao todo. É só na sua totalidade que eles exibem sua função. O argumento de Paley é como se segue. Os artefatos humanos são produto de um plano inteligente. O universo se parece com os artefatos humanos. E, por conseguinte, o universo é um produto de um plano inteligente. Mas o universo é complexo e gigantesco, comparado com os artefatos humanos. Há, provavelmente, pois, um desenhista poderoso e imensamente inteligente que criou o universo. Vamos lá, se alguém se lembra. Se alguém se lembra aqui, eu já vou dar aqui agora, 50 pontinhos. 50 pontinhos. Presta atenção. Existem 2 artefatos que o homem criou. Preste muita atenção. Existem dezenas de artefatos, mas eu quero que você mencione 2 artefatos que o homem criou que tentam ser uma cópia exata daquilo que Deus criou. Na verdade, o que Deus criou é superior, muito mais superior em funcionalidade do que esses 2 artefatos. Quais seriam esses 2 artefatos criados pelo homem, baseados no desenho criado pelo próprio Deus? Rápido, se algum aluno tem em mente quais são esses 2 artefatos. Um seria o robô? Não. Ninguém consegue se lembrar? Um manequim? Não. Uau, que pena, eu queria dar 50 pontinhos. Artefatos, produto material? É uma invenção que o homem criou. A 2 máquina de tirar foto é uma delas, perfeito, perfeito. seria o avião, mas eu não Não, sei. não. A máquina fotográfica é uma delas. E a máquina fotográfica, ela foi baseada em que criação da parte do homem? Vamos lá. Aliás, da parte de Olho Deus. humano. A visão. O olho humano. Então, se você fizer um estudo detalhado da máquina fotográfica do olho humano, você vai descobrir que a máquina fotográfica, ela tenta reproduzir as funções do olho humano. Só que o olho humano é muito complexo e perfeito. Não tendo nada a ver com o que a máquina fotográfica, por melhor, por mais avançada que ela seja. E qual é a outra criação? Seria o computador, pastor? Não, Tá, não. Não. O computador é um processo evolutivo. Um cérebro humano. Não. É um processo evolutivo do ser humano. Mas existe uma outra criação que ela é uma reprodução quase que cópia. Só que em escala muito reduzida em Acho que relação você já falou isso antes, hein? ao original. O radar. O radar. Porque o radar ele é baseado no ouvido dos morcegos. Lembre-se que os morcegos são cegos. Quem sabia que os morcegos são cegos? Totalmente cegos. Mas a audição de morcego é 120 vezes superior à audição de um ser humano. Anotou? A audição... Eles lançam vibrações, né? Exatamente. A sensibilidade auditiva dos morcegos, ela é tão gigante, ela é tão fantástica. Calcula comigo. 120 vezes. O que eu e você ouvimos, um morcego ouve na proporção de 120 vezes mais. E é tão poderosa a audição do morcego, como o irmão José falou, eles lançam vibrações que se chocam sobre os objetos. E essas vibrações
no escuro, vão dar exatamente o caminho de tudo que está na frente de um morcego. Por isso que o radar é chamado de um olho cego. A palavra radar vem do latim, ratare, olho cego. E eles viajam em alta velocidade, né? Em alta velocidade. Não sei se alguns de vocês já viram morcegos. Não sei. Alguém aqui já viu morcego? Eu posso contar um fato? Sim, por Já gentileza. matei muito morcego. Quando Ei, irmão Cleve. Antes, só até interromper, né? Como eu falei, eles voam por ondas, mas mexer com bambu, fazer barulho, eles iam direto no bambu. Coisa de criança. Mas funciona, por incrível que pareça, funciona, né? Por causa do barulho das ondas sonoras e atrai eles. Exato. Eles voam por ondas. E no que o bichinho é atraído, aí você pega ele de jeito e acaba com eles, infelizmente. Felizmente, não. Felizmente, infelizmente. Pastora Priscila, sim. Sim, foi uma experiência parecida com o que o irmão contou. Quando eu era adolescente, a gente congregou numa igreja que à noite ficava muito, muito escuro. E o pessoal saía lá fora para mexer com os morcegos, porque tinha muita árvore. Então, a gente conseguia visualizar isso certinho, porque eles não conseguiam enxergar nada. Mas era fazer um barulho que você sabia que lá saía um monte, tudo correndo, um atrás do outro, assim. E eles, às vezes, até trombavam em certas coisas, porque saíam correndo, assim, assustadoramente. Porque eles seguiam... Foi uma experiência... Eles seguiam pelo movimento das ondas sonoras, né, provocadas, né? Como falou o irmão Kleber, como a pastora também viveu essa experiência. Eu já vivi também no Brasil há muitos anos uma experiência curiosa, né? De eu pegar várias pedras e lançar contra uma árvore, assim, uma atrás da outra, e uma revoada de morcegos todas batendo exatamente na direção da árvore. Por quê? Porque a árvore ela ecoava o ruído das várias pedras que eu lançava, né? Se tornou até uma brincadeira de criança. Eu tinha 9 anos de idade. Eu e os meus primos gostávamos, né, no final da tarde, apedrejar uma mangueira enorme na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, só para atrair os morcegos. A gente tinha o prazer de ver a morcegada metendo a cabeça. Alguns morriam, né, de tanta cabeçada que eles davam, né? Tem muito homem morcego também, pastor. Tem muito, vamos deixar isso quieto agora. Falar de Batman aqui em aula de teologia não encaixa nada. Vamos lá, então. Forças do argumento. Este argumento é simples de entender e tem um mérito, pois os humanos são projetistas por natureza. E é natural pensar em termos de coisas que têm propósito. Alguém de vocês já ouviu falar de um escritor americano chamado Rick Warren, Vida com Propósito? Yes. Sim, sim. Alguém? Tem o livro dele. Eu vou estar com ele, se Deus assim me permitir, no próximo mês, na igreja dele. Terei o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Já tem apontamento marcado. Vou estar com ele uma sexta, um sábado e um domingo, no próximo mês de dezembro, né? Recebi hoje uma chamada de um pastor aqui da Flórida, na verdade de Miami Beach, que faremos uma pequena caravana de 9 pastores, estaremos ali, tendo a alegria de conhecer o pastor Rick Warren, tá? É uma pequena conferência de pastores na igreja dele, e estaremos ali, né, conhecendo esse servo de Deus, porque ele vai fazer um lançamento de 3 novos livros no ano de 2022, né? E teremos nesta reunião o privilégio, né, dos pastores que estarão ali recebendo esses 3 novos livros. Então, eu já deixo vocês por antecipado, eu não vou poder revelar, eu já recebi por e-mail o conteúdo desses 3 novos livros do pastor Rick Warren, mas eu já posso adiantar pelo resuminho, né, que eu já pude ler desses 3 novos livros, vai ser sensacional. Se você já leu aquele livro, Uma Vida com Propósito, esses novos livros do pastor Rick Warren vão realmente ser um grande tesouro para a nossa edificação da nossa vida espiritual. Pode dizer só um nome ou não? Não, eu não fui, eu não fui autorizado. Não tem problema. Mas eu só posso adiantar que o conteúdo está ligado a propósito e vontade de Deus. Propósito e vontade de Deus, né? Deus
porque Deus faz coisas que na nossa cabeça são absurdas, coisas que não têm sentido na nossa mente. Se tem, por exemplo, vou adiantar só uma matemática, tá? Se É porque eu servimos, gosto dessa área, desculpa, de Ó, se pastora, pastor. somos, se somos, olha Isso aí. ali, vida com propósito, ali, uma vida nossa, com propósito. excelente, Eu irmã tenho, Ruth. Então, eu tenho. prepare, irmã Ruth, se a senhora se a senhora gostou desse livro, vão ser lançados 3 em 2022 que vão arrasar. Pelo menos é o que eu li, o resuminho desses 3 livros Que que me veio bênção. por e-mail, Vou pedir tá? para minha filha comprar, sim. Ela Deus, que lê, eu já li, ela está lendo agora. muito bom esse livro do pastor Rick Warren, mas vou repetir, tem coisas que Deus faz que não faz sentido na nossa cabeça, né? Como, por exemplo, se Deus é um Deus justo, porque Deus permite milhares e milhares de crianças inocentes morrerem dizimadas numa guerra civil que não tem sentido, que elas não têm nada a ver. Se Deus é um Deus justo e misericordioso e amoroso, porque ele permite pessoas justas sofrerem. Então essa vai ser a temática de um desses 3 livros que o pastor Rick Warren vai lançar no ano de 2022. Profundo. E é profundo. Eu sugiro, né, quando for lançado, que você compre lá de presente, né, aos mundanos, porque os mundanos, muitas das vezes, questionam a existência desse Deus. Se Deus é amoroso, se Deus é justo, por que ele permite tantas tragédias? Então, o pastor Rick Warren vai estar, biblicamente, né, explicando e ensinando essas questões bem intrincantes, bem intrigantes e complicadas. Vamos lá. Forças do argumento teleológico. Este argumento é simples de entender e tem um mérito, pois os humanos são projetistas e por natureza, e é natural pensar em termos de coisas que têm propósito. É também consistente com Romanos 1:20. O que diz Romanos 1:20? Pois os teus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Eu creio, aqui sou eu que estou falando, eu creio que o argumento teleológico tem grande peso porque é consistente com as Escrituras. A Bíblia mostra que nós somos feitos à imagem de Deus. Então, há certas coisas para as quais nós pensaremos. Ainda que o incrédulo negue a verdade de Deus em seu erro, Romanos 1:18-32, a verdade está ali. Além disso, os evolucionistas têm dificuldade em explicar o aparente design dos olhos, é o que acabamos de falar, do coração e cérebro, onde muitas partes entre muitas partes diferentes, formam o todo. Estas partes, virando a nossa página, individuais, não têm nenhum propósito, exceto, olha que coisa interessante, quando funcionam juntas. Como a evolução explica estes detalhes? Até agora, não pode. Aí vemos as falhas do argumento. A ideia que o universo é desenhado é subjetiva. Observações no mundo natural podem produzir diversas teorias de sua existência. Assim, esta prova se constrói na analogia. Quem pode me explicar, em poucas palavras, o significado da palavra analogia? Uma comparação. Uma comparação, um paralelismo. Você coloca 2 coisas lado a lado e daí busca encontrar coisas semelhantes tanto em uma como em outra ou em pessoas, né? Embora diferentes entre si, podemos fazer analogias, ou seja, comparações. Perfeito? Alguma pergunta, alguma dúvida dentro desta parte que acabamos de estudar, porque nós vamos partir para o Jesus histórico. Isso aqui vai mexer com a gente. Tá? O Jesus histórico. Isso aqui vai ser top. Vai mexer muito com a nossa cabeça. Mas antes de passar para o Jesus histórico, quero saber se está tudo bem esclarecido ou não. Se tiver alguma dúvida, manifeste-se agora. Aí vamos já corrigir os exercícios que nós deixamos, né, para que os irmãos fizessem, né, e aqueles que fizeram correto, eu daria uns pontinhos, né, para acrescentar no seu conceito, e aí passaremos, iniciando pelo menos hoje, o estudo do Jesus histórico.
Antes de corrigirmos os exercícios, deixa eu adiantar um assunto que não teremos condições de desenvolvê-lo hoje aqui em sala de aula, mas nas próximas 2 segundas-feiras. Preste atenção, por favor, peço a sua atenção redobrada. Nas próximas 2 segundas-feiras, nós teremos que fazer um acordo aqui. Eu creio que eu já mencionei aqui, se não nas postagens, que no ano de 2022 nós pretendemos fazer pelo menos mais 3 formaturas dos alunos da Academia Bíblica Berea. Quantos se lembram que nós já falamos ou fizemos postagens sobre isso? Quantos se lembram? Perfeito. Deixa eu abrir um espaçozinho rápido de 5 minutos, apenas, porque eu não tenho condições de desenvolver esse assunto aqui agora, mas, repito, nas próximas 2 aulas, como muito, nós teremos, então, que entrar num acordo. Aqui entre nós há um grupo de alunos que passou pelo CETAGAP, pelo antigo CETAGAP, certo? Quantos dos aqui, eu sei quem são, mas quantos aqui vieram lá do antigo CETAGAP? Perfeito. Vocês que vieram do antigo CETAGAP e se formaram, já terminaram o básico, nós vamos fazer uma formatura do básico, mas para os alunos que queiram participar desta formatura. Ninguém é obrigado, e visto que não vou entrar em detalhes por uma questão de ética, de respeito, né, a qualquer um que seja, tá? Não estamos aqui buscando culpados, houve problemas, situações que saíram do nosso controle, são águas passadas, não vamos ficar mexendo em coisas do passado que podem trazer até desconforto, né, e até mesmo um posicionamento antiético da nossa parte, que não é a nossa intenção. Mas eu creio que vocês já devem ter visto pelas nossas postagens de algumas semanas, nós tivemos uma formatura do grupo do básico, né, de Worcester e do grupo do bacharel. Quantos de vocês viram as fotos desta formatura? Nós postamos em todos os grupos. Não vai ser diferente. Nós queremos, em 2022, dar formatura a vários alunos do básico em teologia, que vieram lá do CETAGAP, e do médio, que estão na transição CETAGAP-Berea. Então, serão 3 formaturas. A primeira formatura estamos decidindo se será no mês de fevereiro ou março. Eu já tenho feito algumas pesquisas com respeito ao tempo. Vocês sabem que o mês de fevereiro costuma ser, na Nova Inglaterra, um mês com muita neve. Isso está de acordo com o que eu estou aqui falando ou estou errado? O mês de fevereiro costuma ser um mês de muita neve. E por ser um mês de muita neve, pode eventualmente, se marcarmos a data da formatura, eu tinha desejo de realmente fazer em fevereiro, mas esse fim de semana com friozão que eu passei aí, né, porque eu tive realizando um casamento aí na área de Boston, e o friozão que eu vi por aí, eu falei, rapaz, se tá frio agora, esse friozão em novembro, chegar em fevereiro, só Deus da causa, entendeu? Além do frio, tem o agravante da neve. Então, eu estou inclinado agora para deixarmos uma data no meio de março. Acredito eu, a segunda semana de março, o segundo sábado de março, seria apropriadíssimo fazermos uma formatura. Mas, repito, nas próximas 2 semanas nós vamos falar sobre isto, certo? Ninguém é obrigado a participar desta formatura. Já quero adiantar. O custo vai ser o mínimo $50 por aluno, não incluindo o valor da beca. A beca será arcada de forma separada pelo aluno. Uma beca, só para vocês terem uma ideia, né? Porque assim foi a organização do grupo que fizemos ali em Worcester. Saiu entre $35 a $60, dependendo do tipo da padronagem, do tecido, etc. As becas são praticamente iguais. Se forem azuis, todas serão azuis. Se forem pretas, todas serão pretas, tá? Mas o custo individual por cada aluno pela beca será entre $35 a $60. Mas o custo da organização, $50. Ou seja, o aluno não vai gastar nem $100, nem $100 para participar da formatura, incluindo o valor da beca, ok?
O aluno que estiver interessado, nós vamos já começar a coletar os nomes. Já temos uma comissão que nós conversamos entre nós e ela fica como uma comissão permanente, que é a comissão dos alunos lá de USP, então eles já se propuseram a ficarem como fixos para ajudarem a organizar todas as futuras formaturas da Academia Bereia. Esta formatura nós vamos fazê-la em Massachusetts. Por quê? Um dos alunos do bacharel, pastor Rafael Araújo, pastor da New England Church, ele cedeu o espaço. É um espaço lindo, maravilhoso para a realização da formatura. E ele não nos vai cobrar absolutamente nada. Para não dizer que não vai cobrar nada, a Bereia vai dar uma oferta, né? A nossa escola teológica vai dar uma oferta para cobrir os gastos de luz e de limpeza, que é algo assim simbólico, porque se fôssemos alugar um salão de um tamanho compatível para recebermos de 100 a 200 pessoas, teríamos que desembolsar mais de $1.500. Eu já tenho feito uma pesquisa nesse sentido, então já quero adiantar a vocês, né, que, número 1, a formatura dessa turma do básico e do médio poderia acontecer no segundo sábado de março de 2022. Mas, repito, nas próximas 2 semanas nós vamos definir as datas e já dar o pontapé inicial desta formatura. Número 2, nenhum de vocês é obrigado a participarem ou a quererem participar da cerimônia, mas quem quiser participar da cerimônia, da festa de formatura, que será um coquetel, porque um jantar, chegamos à conclusão que é muito custoso, muito caro, aí nós vamos também pegar os nomes, e esses nomes serão transferidos automaticamente aos cuidados da comissão de formatura, que é constituída por 3 irmãs: irmã Carla Yoshida, irmã Yasmine Araújo e irmã Edna Reis. E aí nós vamos, então, começar a organização desta formatura. Quantos aqui, os que estão aqui, não precisam dar uma palavra final, uma palavra definitiva, estariam na disposição de participarem da cerimônia? Quantos estariam? Da cerimônia. Você não é obrigado, tá? Ela vai acontecer na cidade de West Boylston, ao lado de Worcester, tá? Eu lhe daria o endereço tudo direitinho, mas aí você pensa, né? Você não é obrigado a querer participar da cerimônia. Os que não participarem, de igual maneira, você vai receber o seu histórico escolar, você vai receber o seu certificado, tá? A segunda formatura, se Deus assim nos permitir, nós faremos em julho, e será em Connecticut. Nós vamos usar 2 bases, Massachusetts e Connecticut. Então, a segunda nós vamos fazer em Connecticut, ainda em local não muito bem definido, mas a base do Bereia nós já temos em Massachusetts, que é com a New England Church. Então, só estou adiantando algo que nós vamos trabalhar nas próximas 2 semanas. Eu vou também dar essa mesma palavra aos alunos do bacharel, tá? Que tem um grupo ali do bacharel que passou pelo CETAGAP, não teve formatura do básico, vão se formar no médio, então vai ser uma formatura um pouquinho grande. Essa passada nós tivemos 18 alunos, essa de março esperamos em torno de 30 a 35 alunos. Então Deus vai ser glorificado, tá bom? Fiquem atentos então que nas 2 próximas semanas nós vamos já estar falando com detalhes, já vamos estar então já coletando os nomes e dando pontapé inicial para organizarmos essa formatura, que vai ser algo bonito, para a glória do Senhor, né? Tivemos uma linda experiência com a formatura passada ali em West Boylston, então não será diferente. Só em 2022, permitindo Deus, faremos 3 formaturas. Vai ser a média por ano, 3 formaturas, né? Vamos então corrigir os nossos exercícios? Tá? Vamos corrigir os nossos exercícios? São 5 perguntinhas. Não sei quantos de vocês fizeram todas as 5. Quantos conseguiram fazer todas as 5? Pastora Priscila, irmão José, ok, irmã Tatiane. Eu não fiz, pastor, porque meu genro passou por uma cirurgia, eu fiquei numa correria com neto, com genro, com casa, e eu não fiz. Eita, foi bem apertadinho, então, os seus últimos dias. Mas, assim, a gente entende, né? Mas é aquilo que eu já falei. Esses exercícios que nós estamos lançando, eles não são obrigatórios. Eles têm o objetivo de você ganhar um pouquinho mais de pontos,
Por falar em pontos, eu vou estar liberando já essa semana o resultado da prova História de Israel, que eu ainda não liberei, mas vou liberar nas próximas semanas, como também nas próximas semanas já vou estar, aos pouquinhos também, liberando as notas atrasadas que ficaram para trás. Mas então vamos lá, por partes. Para facilitar, eu quero crer naqueles que fizeram. Quantos fizeram, por favor? Levante a mão para eu saber novamente. Pastora Priscila, deixa eu aqui anotar. Só me permitam. Eu fiz uma pesquisa, ficou bem longo, sabe? Convém... Tem Muito muitos conteúdo, argumentos. muito conteúdo, muito conteúdo. Estou até perdida aqui na história, mas eu fiz. Está aqui, se quiser eu te mando o e-mail. Perfeito. Os que puderem me mandar por e-mail ou por WhatsApp, eu agradeceria. Não quero colocar irmã Lúcia. Quem mais? Irmão Kleber. Quem mais fez, por favor? Eu tenho, mas a minha está muito em rascunho. Tatiane, irmã Tatiane. Quem mais fez, por favor? Quem mais fez? Irmã Eliadna. Obrigado, irmã Eliadna. Quem mais além? Irmã Sandy, conseguiu fazer, irmã Sandy, ou não? São as 5 perguntas da última aula. Sim. Não fiz, não. Não conseguiu. Irmã Ruth não conseguiu, irmã Eliadna fez. Irmã Graciela conseguiu fazer, sim ou não? Não conseguiu. Pastora Priscila, sim. Irmã Lúcia, sim. Irmão Kleber, sim. Irmão José. Irmã Demi conseguiu fazer? Não, professor, não fiz. Não conseguiu, perfeito. Não é obrigatório, mas quem fez, nós vamos então considerar. Os que fizeram, por favor, preste atenção. Os que fizeram, faça minha... Repita, irmã Sandy. As perguntas da apostila eu já fiz todas. Essas eu tenho que mandar para o senhor. Isto. Vocês terão que me mandar por e-mail. As perguntas da apostila, preste atenção. As respostas terão que ser enviadas ao meu e-mail. Se alguém não tem o e-mail, eu vou reproduzir agora, por favor. Essa vai ser a diferença da prova desta matéria. No dia que supostamente deveria ser a 5ª aula da prova, vai ser apenas a finalização da matéria. Nesse dia, eu gostaria já de receber no meu e-mail, por favor, já as respostas. Deixa eu passar aqui, se alguém ainda está perdido e não tem o meu e-mail. Mandei lá no grupo. Tá? Esse é o meu e-mail. Na 5ª aula, que vai ser exatamente no dia 22 de novembro, você envia para mim. Pode ser em qualquer momento, em qualquer horário do dia 22 de novembro. Você tem até... Se você, como então, irmã Sandy já tem tudo prontinho. Se você já tem tudo prontinho, já pode me mandar antes, do dia 22 de novembro. Tá? Mas você tem até o dia 22 de novembro para me mandar ao meu e-mail as respostas das perguntas que estão na apostila. Para quem está perdido, está aqui, ó, na última página. Tá? Na verdade, vão ser 4 baseadas no conteúdo da apostila, e a 5ª é uma resposta individual, baseada na sua opinião, no seu ponto de vista. Tá bom? Então, repito, você vai lá na última página, então você vai responder esse questionário, só vai me mandar as respostas, não precisa me mandar perguntas e respostas. Só numerar 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Se você já tem pronta, manda para mim, para o meu e-mail. Está lá no grupo. Quantos já viram lá no grupo? Mandei lá no grupo. Está lá meu e-mail, me manda, certo? Se já tem prontinho, manda, se identifica e isto. Manda lá para o meu e-mail, por favor. Eu prefiro ela no e-mail, porque eu vou imprimir e vou arquivar. É a forma que eu vou usar para fazer a avaliação de vocês, tá? E no meio do caminho nós estaremos fazendo alguns exercícios avulsos para reforço das notas, ok? Então, essa vai ser a diferença desta matéria. Não vai ter a prova tradicional. A prova tradicional, na verdade, vai ser um trabalho de pesquisa. Compreendido? Alguma dúvida? Está tudo certinho? Isso. Se você já tem pronto, manda para mim. Se você não tem pronto ainda esses exercícios, faça a bondade de me enviar até o dia 22, tá? E quem fez os exercícios de hoje também me mande, já pode me mandar por WhatsApp. Isso é diferente.
como são os exercícios avulsos, no caso, irmã Eliadna, irmão Kleber, irmã Lúcia, pastora Priscila, me mandem, Ô, por favor. pastor, Sim. deixa eu falar para o senhor. Hum. Eu até já te mandei aí, mas eu te mandei só para você ver que eu fiz, porque tá tudo em rascunho. I'm so sorry. Então, passe a limpo Entendeu? e me mande. Mas eu já te mandei, só para você ver que tá eu tudo vi, eu vi uma parte, Entendeu? mas precisa Mas ficar... só que tá tudo em rascunho, pastor, porque meu esposo faleceu quarta-feira passada. Lamento, entendeu? Damos os sinceros pêsames. Então, obrigada. Então, eu, assim, realmente a gente fica muito meio... Deslocado, né? Então, deslocado. Eu fiz, porque você sabe que eu sou um aluno responsável. Veja o que a senhora pode fazer. Veja o que a senhora pode fazer nos próximos dias e me mandar limpinho, tá? Dentro das suas possibilidades. Vamos, então, eu vou dar aqui as respostas, e você vai trabalhar com essas minhas respostas em fazer um conteúdo mais resumido. O que é apostasia e como posso reconhecê-la? Vamos, então, dar uma resposta bem objetiva. Apostasia significa um abandono ou falta de fé. Apostasia significa um abandono ou falta de fé. Uma rebelião. No mundo do primeiro século, eu vou dar essa resposta aumentada, vou ampliar um pouquinho. No mundo do primeiro século, apostasia era um termo técnico para revolta política ou deserção, abandono. E assim como no primeiro século, a apostasia ameaça o corpo de Cristo hoje. Vou repetir a resposta. Apostasia significa uma rebelião, um abandono ou falta de fé. No mundo do primeiro século, apostasia era um termo técnico para revolta política ou deserção. E assim como no primeiro século, a apostasia ameaça o corpo de Cristo hoje. Se você pode me mandar depois no meu WhatsApp, da maneira mais resumida possível, para que eu possa, então, considerar a sua resposta e te dar o teu... Isso. Eu entendo que essas pesquisas podem gerar um conteúdo enorme de definições, enorme, mas eu quero avaliar na capacidade de síntese nas pesquisas que vocês estão fazendo. Esse é o objetivo desses exercícios, de avaliar como vocês pesquisam e como vocês podem resumir da maneira mais objetiva para ficar prático, né, na questão da compreensão. Vamos à segunda... Sim. Só pergunta. Eu já enviei a foto para o senhor. Eu já vi. Então, eu tenho que refazer com as suas respostas? Não, de forma nenhuma. Vou redefinir as minhas palavras. Se você não foi suficiente objetivo e não enviou, a minha orientação é que você, ao ouvir a resposta que eu estou dando, que eu vou trabalhar com frases curtinhas, tá? Que você pega e redefina dentro daquilo que você respondeu, porém de uma maneira mais curta. No meu caso da irmã Eliade, ela já enviou, PT Saudações já está, wonderful, ok? Mas quem não enviou, procure enviar com um conteúdo curtinho, falando tudo, em poucas palavras. Eu estou dando somente a resposta que é mais prática para compreender a questão da pergunta. É como a pastora Priscila falou. No que ela fez a pesquisa, ela abriu um leque enorme. Mandar o livro para o senhor. Porque gera, né, esse tipo de pesquisa, ele gera um conteúdo enorme, mas aqui o objetivo... Eu vou mudar, me perdoe. Não, isso é normal, né? O objetivo é... Minhas respostas estão enormes. Não, eu sei disso. Essa é a intenção desses exercícios, levar vocês a lançar mão de um conteúdo muito grande, para daí trazer o quê? Uma síntese, uma resposta mais compacta possível. Enxugar. Isto, essa palavra, né? Falou o nosso teólogo filósofo Tomás de Aquino do século XXI, José Carlos de Souza. Esse é José Carlos de Souza. Não tem jeito, não, irmão. Nós estamos cheios de homens de Deus e mulheres de Deus que são teólogos e filósofos. Vamos lá. Segunda perguntinha.
Será que a Bíblia convida os cristãos a argumentarem e defenderem a fé? Ô, pastor, só um minutinho. O uma senhor pergunta. só não foi na segunda parte, não, que você perguntou o que é apostasia e como posso reconhecê-la. Gostei da intervenção da Não. nossa irmã. Vamos lá. E outra coisa, pastor, o senhor pediu para pelo menos comprovar com 2 versículos bíblicos. Vamos lá, gostei da observação de vocês. Eu passei batido para saber quem estava ligado. Vamos lá. Vamos lá, então. Como posso reconhecer uma apostasia? Vamos lá. Como eu posso reconhecer uma apostasia? Alguém pode responder? Eu disse que eu coloquei 2 pontos, tá, pastor? Uma queda das doutrinas-chave da verdade da Bíblia para os ensinos heréticos que afirma ser a verdadeira. Ponto 2, eu pus uma renúncia completa da fé cristã, que resulta no abandono total de Cristo. Né? E eu usei Judas, capítulo 1, só tenho verso 3, e eu descrevi um pouco ali, não vou falar porque é bastante, e usei Judas 1 e 4. Também dentro desse versículo eu desenvolvi alguns pontos nesse versículo, tá bom? Excelente. Por exemplo, no Judas 1 e 4 eu desenvolvi moralmente pervertido, nega Cristo, são rebelde, insulta os anjos, ignorantes sobre Deus, aqueles que proclamam visões falsas, autodestrutivos, murmuradores, assim foi. Então, dentro dessa resposta, eu usei os 2 versículos e dei uma explanada nos 2 versículos. Maravilha, irmã Lúcia, mas deu uma goleada aí violenta. A epístola de Judas, por si só, ela já traz uma definição e formas de nós reconhecermos uma apostasia. Excelente, irmã. Se você quiser anotar aí, a epístola de Judas, vamos resumir, a epístola de Judas já por si, entre os versículos 4 e 19, já definem as características. Eu usei o 3 também. O 3 também, perfeito. Aí você vai ver que Judas diz que os apóstatas são ímpios, são moralmente pervertidos, negam a Cristo, contaminam a carne, são rebeldes, insultam os anjos, são ignorantes sobre Deus, proclamam visões falsas. É uma lista bem objetiva e exaustiva, falando exatamente como se comporta um apóstata ou uma apostasia. Vamos lá, outra pergunta? Será que a Bíblia convida os cristãos a argumentarem, a defenderem a fé? Yes. É o que o senhor está dando o texto principal que nós estamos estudando. 1 Pedro, capítulo 3,15. Eu usei também 2 Coríntios 10,5, tá? Isto. Mas eu vou deixar alguém falar, que senão eu vou falar. Vamos lá, então. Será que a Bíblia convida os cristãos a argumentar e a defender a fé? Como a irmã Lúcia já mencionou, 1 de Pedro 3,15 é o versículo-chave, sobre a defesa da fé. Aí você pode usar outros textos, como Atos 2, 22 ao 43, 2 de Coríntios 2, 12. Pastor, eu pus um pedacinho aqui que eu expliquei o seguinte, a única maneira de fazer... Não, peraí. Uma das melhores maneiras de fazer a nossa defesa, né, é pela esperança que temos. E para fazer isso, é preciso estudar a razão pela qual nós acreditamos no que acreditamos. Exatamente. Como é que eu vou defender a minha fé, primeiro, se eu não tenho uma experiência de fé e se não estudo para ter essa experiência? Tem que ser muitíssimo importante. Não será que a Bíblia convida os cristãos a argumentarem e defenderem a fé? Sim, ela nos convida e nós temos muitas provas. Agora, interessante que a palavra de Deus não precisa ser defendida. Olha que interessante. Ela não precisa, como o irmão Kleber já mencionou. A Bíblia não precisa explicar Deus, definir Deus. Então, consequentemente, a Bíblia não precisa ser
defendida. Nós temos que defender, sim, a nossa convicção de fé e não a Bíblia em si própria. Correto? Vamos Aqueles que levantam os argumentos contrários, né, pastor? Exato, exato. Aqueles que levantam os argumentos contrários. Vamos, então, à próxima pergunta. O que é o existencialismo? Nossa, esse foi Ela é puxado, longa. né? Essa é uma resposta... Esse foi puxado. Mas eu vou resumir numa frase só. O existencialismo tem por objetivo dar o significado ao lugar de alguém no cosmos racional e ordenado. É como nós falamos. Deus existe, mas ele não precisa ocupar o tempo e no espaço para existir. Eu e você, para existirmos, precisamos do tempo e do espaço para existirmos. Concorda comigo? Eu e você, para existirmos, precisamos do tempo e do espaço. O tempo se refere ao quê? Ao momento que eu nasci e vivi. E o espaço, o mundo físico. Já Deus não precisa do tempo, muito menos do espaço, para existir. Então, o existencialismo ele pode ser definido ao lugar de alguém em um cosmos racional e ordenado. Interessante, né? Então, para algo existir, tecnicamente falando, tem que estar dentro de um mundo racional e de um mundo ordenado, que não corresponde à pessoa do próprio Deus. Deus não precisa disso para existir. Ô, pastor, então, nesse termo, o existencialismo, ele está dizendo o seguinte, não, é assim, né, que eu pensei que poderia ser, né? Que nós somos livres, nós controlamos as nossas próprias escolhas e ações ou não? Essa é uma amena ideia. Sim, sim, porque aí entra a questão do livre-arbítrio, ainda que negada por alguns presbiterianos e metodistas, mas aí entra com toda a clareza a questão do livre-arbítrio, que, repito, não pode ser ignorada de jeito maneira. Vamos à próxima pergunta. Quais são os perigos do pós-modernismo? A lista é grande, hein? A lista é grande. Mas vamos procurar resumir da melhor maneira possível. Ô, pastor, o senhor é bem prático, eu só vou dar, então, assim, 3 minhas, que aí eu vou corrigindo rapidinho o que o senhor fala. Vamos lá. Coloquei 3. Eu coloquei verdade relativa, expliquei. Perda de discernimento, 2. E pluralismo, e expliquei. Tchufá? Verdade relativa. O que é verdade relativa? A verdade relativa ela varia de pessoa para pessoa, de acordo com a sua visão filosófica. A verdade absoluta é uma só, está na Bíblia, está de posse do próprio Deus. Exemplo de verdade relativa: a vida é limitada. Essa é uma verdade relativa. A verdade absoluta: a vida não é limitada, ao contrário, ela é ilimitada, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, perigo do pós-modernismo. Primeiro perigo, a questão da verdade relativa, que na mão do homem ela é manipulável, na mão de Deus ela é absoluta. Olha que interessante. Segundo, a perda do discernimento. Irmã Lúcia já deu o caminho, então já estou ampliando o caminho dela. Perda do discernimento. Tomás de Aquino falou, né? É a tarefa do filósofo fazer distinções. Então, o filósofo ele distingue as linhas de pensamento, mas a palavra de Deus ela nos aponta o pensamento que devemos seguir. E que pensamento? O próprio pensamento do próprio Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus. E a segunda questão do perigo do pós-modernismo é a perda do discernimento, que vem com o objetivo de anular o pensamento emanado do próprio Deus na sua palavra. Terceiro perigo, pluralismo. Né? O pluralismo se baseia no seguinte: se a verdade absoluta não existe e se não houver nenhuma maneira de fazer distinções significativas
entre o certo e errado dos diferentes credos e religiões, então a conclusão natural é que todas as crenças devem ser consideradas igualmente válidas. E isso a gente aprende pelas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a verdade absoluta. Jesus não é um pluralista, querendo dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não, esse é um grande problema, um grande perigo do pós-modernismo, afirmar... Pastor, e as matérias de história, de religiões na universidade, porque, querendo ou não, né, os filhos e, às vezes, as pessoas que estão ao meu redor sempre me pedem, às vezes, alguma ajuda nessa área, e todos passaram por essa matéria, eles fazem questão de fazer exposição de todas as religiões para declarar isso mesmo. Nenhuma religião pode se considerar que ela é correta, né? Isso é pós-modernismo. Mas a gente tem que entender, e nem nenhuma é falsa, quer dizer, cada um tem uma maneira de crer e pensar, nós temos que aceitar. Né? Eu estou falando em termos... Exatamente, não faz sentido, faz sentido. O problema é que o pós-modernismo ele quer distorcer o que é? A base da nossa fé. Sim. Última perguntinha. O que é a verdade? Tem muitas respostas, mas preste atenção, eu vou definir essa pergunta com a seguinte visão. Do ponto de vista filosófico, há 3 maneiras simples de definir a verdade. Número 1, a verdade é o que corresponde à realidade. A verdade é o que corresponde à realidade. Número 2, a verdade é o que corresponde ao seu objeto. A verdade é o que corresponde ao seu objeto. E número 3, a verdade é simplesmente dizer como realmente é. Por isso que Jesus teve não o atrevimento, mas a autoridade de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, Jesus é o real Deus. Jesus é o próprio Deus. E Jesus simplesmente afirma que ele é Deus. Por isso ele se colocou na posição da verdade absoluta. E ele é a única verdade. Amém. Ô, pastor, eu usei o livro de João, capítulo 14, assim, já declarando, Jesus se declarando toda a verdade que iria passar na vida dele. Entendeu? Certíssimo. Tem sentido? Baseado em que Jesus é a própria palavra, 100% correto. Vamos para 3 perguntinhas, só para a próxima aula. 3 perguntinhas. 3 perguntinhas para a próxima aula. 3 perguntinhas, por favor. Lápis, papel, caneta. Vamos, então, para 3 perguntinhas. Eu dei 5, mas agora eu vou dar só 3. Primeira perguntinha. Deve um cristão estudar filosofia? Amo. Deve um cristão estudar filosofia? Renato. Segunda pergunta. Pode realmente existir um ex-cristão? Pode existir um ex-cristão? Pode existir um ex-cristão? E a terceira perguntinha. Você não é obrigado a responder essas perguntas, mas se você respondê-las, para ganhar tempo, faça-me o seguinte, me envie para a WhatsApp, para o meu privado no WhatsApp. Só você escrever na sua folha de papel, fotografar e mandar para mim, eu já faço a avaliação e já lanço a sua nota. Terceira pergunta e última. Por que há tantos ateus? Por que há tantos ateus?
Então, as 3 perguntinhas para o trabalhinho para a próxima aula, para quem quiser fazer e ganhar uma pontuação extra. Deve um cristão estudar filosofia? Uhum. Essas as respostas são a nossa própria ideia ou a gente deve fazer em cima de uma pesquisa? Uma pesquisa básica. A apostila já tem algumas coisinhas, entende? Porém, não muito bem desenvolvidas. Então, baseado naquilo que a senhora irmã Sandy e outros irmãos que queiram fazer, dê uma olhada lá, que a apostila eu procurei fazer ela ao mesmo tempo objetiva, porém com um pouco de riqueza no conteúdo. Aí a senhora pode ampliar essa pesquisa, entende? É só dar uma corredinha de olhos na temática que a apostila abrange, certo? E a irmã vai observar que parte das respostas destas perguntas estão ali dentro, no conteúdo da apostila. E o que a senhora não encontrar de maneira mais profunda, é válido fazer uma pesquisa. Não são perguntas tão complexas, mas vão exigir uma pesquisa para dar um pouco de... Tivemos uma rápida interrupção, mas voltamos normalmente. Vamos retornar, então. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, vamos lá, então, as 3 perguntas para nós finalizarmos. Deve um cristão estudar filosofia? Primeira pergunta. Pode realmente existir um ex-cristão? Segunda pergunta. Por que há tantos ateus? Quem puder e quiser fazer as respostas, trazer as respostas, mande para mim no meu privado. E aí, na próxima aula, a gente vai corrigir de maneira bem objetiva. Tudo bem, é que a sua pesquisa pode trazer um conteúdo muito amplo, é válido, porque esse é o objetivo, você pesquisar. Mas, quando você for respondê-las, procura resumi-la, para facilitar a minha leitura e a avaliação que vou dar para você. Entendido, gente? Entendido? Maravilha. Vamos, então, concluir a nossa aula de hoje, agradecer a Deus. A próxima aula, então, vai ser a 4ª aula, a penúltima aula. Lembrando, então, que a nossa provinha ela é baseada naquele questionário. Quem já tem pronto, manda para o meu e-mail, não para o meu WhatsApp. O WhatsApp, apenas os exercícios que estamos, de forma avulsa, né, passando a cada aula. Tá? Mas o questionário das 5 perguntinhas, por favor, não se esqueça. Manda para o meu e-mail, identifique-se, ok? Se já tem pronta, manda já. Se não tem, você tem até o dia 22. Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus. Nosso muito obrigado a presença dos irmãos que estiveram conosco nesta noite. Eu já deixei aqui postado, né, que os alunos que ainda não pagaram o mês de outubro, devido à correria da minha mudança, o prazo termina agora no dia 10, na próxima quarta-feira. Mas não se esquecendo que já estamos também correndo o mês de novembro. Então, se algum aluno ainda está com a sua mensalidade atrasada de outubro, até o dia 10. E lembrando que já está correndo a mensalidade de novembro, que terá sua data limite até o dia 30, próximo de novembro. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Quero reforçar aqui, estou insistindo muito, é porque eu creio no poder da oração. Não deixemos de parar de orar pela recuperação da nossa irmã Maria Duva. A irmã Maria Duva está internada no hospital de Waterbury, Connecticut, né, vitimizada pelo Covid. Ela esteve muito ruim entre a vida e a morte, mas Deus está sendo misericordioso para com ela e ela está esboçando uma satisfatória reação. Então vamos continuar orando para que o Senhor nosso Deus complete a obra, se esta é a vontade dele, em restaurá-la por completo e até mesmo tê-la como um poderoso testemunho de fé. E ela mesma estará, então, dando o testemunho dela da sobrevivência dela dessa situação tão difícil pela qual ela passou. E orar também pelo irmão Mário Dupra, que há 3, 4 semanas sofreu um AVC que quase o matou, mas que, graças a Deus, está fora de perigo e agora está entrando no período de fisioterapia para a sua recuperação e ainda vai ficar internado por mais 2 meses. Vamos orar por esses nossos irmãos. Você tem alguma necessidade nesta noite que gostaria de apresentar a Deus? Alguém tem alguma necessidade? Sim, minha família, pastor, meus filhos, né, que perdeu o pai. Exato, vamos estar Peço orando, né, oração. pela nossa irmã Lúcia, né, que perdeu o seu esposo, que Deus possa estar consolando a família enlutada, os seus filhos, que a boa mão de Deus possa trazer o conforto necessário nesta hora tão difícil que é a hora da perda. Alguma outra necessidade? Alguém gostaria de apresentar?
Eu tenho um irmão no Brasil, nós somos em 11 irmãos agora, porque éramos 12, morreu um, ficou 11. E o meu irmão caçula, Alexandre, criado na igreja, está nas mãos do inimigo. E o inimigo quer destruir a vida dele a todo custo, ele é envolvido com drogas. O meu irmão lá do Rio Grande do Sul está cuidando dele, porque ele estava como andarilho e mendigo, Uau. criado como todos nós. Então, eu sei que é um espírito maligno sobre a vida dele, e eu gostaria que todos estivessem na intercessão para que Deus opere essa libertação, que Deus é misericordioso para trazê-lo de volta à sua presença. O nome do seu irmão é Alexandre, correto? Alexandre. Alexandre. Vamos nos lembrar do Alexandre. Vamos pedir a pastora Priscila. Nesta hora, a pastora Priscila estará abrindo o seu áudio, levantando a sua voz, né, em favor da irmã Maria Duva, em favor do irmão Mário Dupla, em favor do Alexandre, e também agradecendo a aula de hoje e pedindo com que a bênção de Deus continue em nosso favor. Pastora Priscila, por gentileza, com a palavra de oração. Senhor Jesus, neste momento nós pedimos, Pai, para que Tu entra com providência na saúde, Senhor Jesus, da nossa irmã Maria Duva. Tu és aquele que sabe, Tu és aquele que entende o que acontece ali naquele hospital. Aleluia. Tu és aquele que tem as mãos poderosas e santa, que pode tirar toda a dor, tirar, Senhor Jesus, tudo que está ali, fazer algo novo, fazer, Senhor Jesus, um verdadeiro milagre, assim como tem feito e começado a boa obra, Pai. Tu és aquele que não tem nada que Tu não possa fazer, e nós confiamos em Ti. Assim também como a vida, Senhor Jesus, do irmão Mário Dupra. Tu és aquele, Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, todas as necessidades daquele irmão. Tem sido tão fiel, estava aqui conosco, Pai, um companheiro de aula. Tu és aquele que entende o que passa neste momento, venha restaurar a saúde dele por inteiro, do começo ao fim, Pai. Venha restabelecer todas as coisas. Coloque tudo no lugar, Pai. Assim como o Senhor faz todas as coisas, como Tu criaste o universo, Tu és aquele que sonda todas as vidas, todo o coração, Tu és aquele que pode entrar com providência. Senhor Jesus, Tu és aquele que sabe que a nossa irmã Lucy vem entrar com providência nas causas afetivas, Em nome Senhor de Jesus. Que o Senhor possa, neste momento, dar o conforto, que somente o abraço do Espírito Santo é que pode entrar e fortalecer toda a família. Nós queremos, papai, que também cuide da vida do Alexandre, que foi apresentado agora. Que venha restaurar, Pai, neste momento, a integridade e a saúde, venha restabelecer em Cristo, porque nós sabemos que Tu é aquele que tudo pode libertar, restaurar e trazer algo novo para essa família, em nome de Jesus. Também apresentamos a todos nós temos uma necessidade. Aleluia. Todos nós precisamos de algo da Tua parte. Sim, meu Que Deus. Tu possa entrar com providência nas causas difíceis e impossíveis, porque o nosso Deus tudo pode fazer. E nós queremos Te agradecer pelo que tem feito na vida do nosso pastor. Que trabalho maravilhoso, que obra maravilhosa que Tu tem finalizado. A palavra hoje é gratidão. Muito Por poder obrigado, Deus. compartilhar esses momentos, Pai, tão maravilhosos com o Teu servo. Glória a Deus. Como tem usado grandemente para alimentar as nossas vidas, que cada um de nós possamos ter uma noite abençoada e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Apenas lembrando a vocês, quando você passar pela cidade de Orlando, aqui no estado da Flórida, você está convidado a tomar um café covarde aqui conosco, tá bom? Não se esqueça, não passe por cima. Quando passar por Orlando, venha aqui tomar um café covarde na nossa casa. O café de língua, né? Exato. O irmão José falou que o pão de queijo ele leva, tá, gente? Vai ser um prazer muito grande ter vocês aqui nos visitando, né? Natal eu tô indo para Tampa. Que lindo. Então, a senhora me avisa. Se a senhora não puder vir a mim, eu vou até a senhora, que eu estou a 2 horas de Tampa. Entendeu? Eu vou até a senhora. Minha filha mora aí, a gente está planejando passar o Natal aí com ela. Maravilha. Se a senhora for a Tampa, me avisa. Se a senhora não puder vir a mim, eu vou até a senhora. Questão de ir até a senhora, né? Lhe cumprimentar, tá bom? Gente, vamos terminar então com o nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E eu diminua.
e eu diminua. É necessário que ele cresça É Necessário que ele e cresça, que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. eu diminuo. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a glória a e o glória e o poder. poder para Muito sempre. obrigado, Deus os abençoe, um bom descanso, uma ótima semana e até a próxima segunda, se Deus quiser, em o nome do Senhor Jesus. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe a todos. Vocês são os melhores. Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém.